Meus irmãos e amigos, eu quero mais uma vez saudá-los com a paz do Senhor e quero convidá-los para uma leitura que está no livro de Josué, no capítulo e o versículo número 5 até o versículo número 11. Josué capítulo 23, versículos 5 ao 11. Vamos ler. E o Senhor vosso Deus as impelirá diante de vós e as expelirá de diante de vós. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações. E quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Meus amados, esse texto, Josué capítulo 23, versos 5 ao 11, é claro, é um texto muito profundo e Deus colocou no nosso coração 6 coisas importantes para o nosso aprendizado nessa noite e nossa meditação. É claro que tem mais coisas, mas o poço é muito profundo e a nossa corda é curta. Mas essas 6 coisas, elas se referem aos cuidados que a nação de Israel naquele momento deveria ter. Aqui Josué, ele já está bem velho, já se passaram muitos anos desde a entrada em Canaã. Eles já haviam conquistado parte da terra prometida, mas ainda faltava algumas nações, pelo menos 7 nações ainda estavam ali para ser conquistadas. Muito embora Josué já havia repartido as 7 nações para 7 tribos, eles ainda não haviam conquistado aquelas nações. Então Josué aqui, ele está dando orientações. Ele já está velho e diz a Bíblia que ele chama toda a liderança de Israel e o povo também é conclamado. Ele diz, olha, eu já sou velho, né? Entraram dias, quer dizer, eu já tenho muitos anos de vida, né? E vocês têm visto tudo que Deus tem feito até aqui por vocês. Como Deus tem dado vitória, expulsando muitas nações aqui da terra de Canaã. Mas ainda falta algumas nações para serem expulsas.
e Deus vai fazer isso também com vocês. Então Josué, ele começa a orientá-los, e no verso número 4, nós encontramos a primeira coisa importante, é que havia uma promessa para que eles conquistassem aquela terra. Olha o verso número 5, ou melhor, o verso número 4. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte, quer dizer, eu escolhi algumas tribos aleatoriamente e eu dei essas nações a vocês, não é? E agora o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós e as expelirá de diante de vós. E vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Então ele estava dizendo assim, olha, eu separei essas terras aí, essas nações aí, e agora Deus, ele vai dar vitória para vocês. Ele vai impelir essas nações diante de vós. Impelir é empurrar para frente. Deus iria empurrar aquelas nações de diante de Israel. E também Deus iria expelir, quer dizer, jogar para longe. Então, aqui está uma promessa de vitória para a nação de Israel. Deus iria impelir, empurrar, tirar da frente deles as nações e ia expelir, quer dizer, ia jogar para longe. Então, a primeira coisa aqui, promessa de conquistar a terra. Bem, nós também temos a promessa de sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós temos, amados, muitas bênçãos para conquistar. Nós temos as bênçãos espirituais, que são aquelas fundamentais para a nossa vida cristã, e também temos as bênçãos pessoais que Deus vai nos concedendo à medida que nós vamos esperando nele e na sua palavra. Então, a primeira coisa aqui, havia uma promessa de conquistar a terra. Então, Deus, ele havia prometido ajudá-los, tirar os embaraços diante deles e abençoá-los. Deus também fará isso com você, não é? Aquilo que Deus te prometeu, ele está dizendo que ele vai cumprir, que ele tem poder para cumprir. A segunda coisa é que Deus, ele colocou condições para que aquela conquista ela acontecesse. E a condição, ela está no verso número 6, que era guardar e fazer tudo que estava escrito na lei do Senhor. Olha o verso número 6. Esforçai-vos, pois, observe, esse pois, ele liga o verso 6 ao verso número 5. Como eles tinham uma promessa, eles agora deveriam fazer algo. Você tem promessa de Deus. Deus já prometeu, Deus é fiel. Agora falta a tua parte. Olha no caso deles. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Viu? Uma vez que eles tinham a promessa, nós também temos, eles também tinham algo a fazer, que era se esforçar para guardar. Esforçar-vos, pois, muito para guardardes e fazerdes tudo quanto está escrito. Nós temos a palavra de Deus. É preciso esforço da nossa parte. Não tanto pela dificuldade, pelo peso dos mandamentos. Meus mandamentos não são pesados, mas por causa da nossa fragilidade. Então nós temos que nos esforçar
e pela fé fazer a vontade de Deus, guardar e cumprir. Não basta apenas ouvir, é preciso ouvir e fazer. Lembra do construtor que fez a casa sobre a rocha? É aquele que ouve e pratica. Então Israel deveria se esforçar muito para guardar tudo que estava escrito. A terceira coisa importante é que Josué mostra a ele razões pelas quais eles deveriam guardar o que estava escrito. As razões eram que eles não poderiam misturar-se com as nações sob o perigo de assimilar seus costumes pecaminosos. Olha o verso número 7. Lá em cima ele diz: guardar o que está escrito, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. Olha o verso 7. Para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco. Entrar às nações que haviam estado ao redor dele era misturar-se, era se envolver com eles. E dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a ele vos inclineis. Você viu? Então, quais as razões pelas quais Israel não deveria entrar a ela, deveria guardar o que estava escrito? É que aquelas nações eram nações idólatras. Eles não temiam a Deus. Eles adoravam outros deuses. E a adoração a outros deuses os levava a ter uma vida libertina, uma vida sem temor. Então, se Israel não guardasse o que estava escrito, Israel não teria orientação, parâmetro para cumprir a vontade de Deus e iriam misturar com as nações, não é? Haveria casamento misto, haveria muita festa juntos, tal, e eles seriam influenciados a adorarem aqueles deuses, não é? E a praticar os seus costumes pecaminosos, não é? Costumes que levaram aquelas nações a serem expulsas e destruídas da terra de Canaã. Então, Deus queria abençoá-los, mas deveria haver esse cuidado de não misturar-se. Amados, a mesma coisa é conosco. Eu fico observando nas últimas notícias e nos acontecimentos, há uma tendência nos nossos dias de um ecumenismo. De repente, todo mundo se ajunta para cantar louvores. Todo mundo se ajunta, permita-me, para promoverem um dia de jejum. Espera aí, mas esse ajuntamento, qual é a base? Qual é o parâmetro disso? Deus não queria que Israel se envolvesse com aquelas nações, porque eram nações idólatras. Deus já havia dado, através de Moisés, orientações seguras. E agora Josué, ele está velho, entrado em dias, mas ele os orienta a manter tudo aquilo que Moisés havia escrito, porque Moisés havia recebido do próprio Deus. Então, ele disse, olha, para que não entreis essas nações. Então, quando nós guardamos a palavra, nós não nos misturamos com as coisas pecaminosas desta vida. Filosofia mundana, pensamentos mundanos. E ele diz, inclusive, e dos nomes dos seus deuses não façais menção. Eles não deveriam nem citar o nome daqueles deuses dos cananeus, dos heveus, dos heteus, dos jebuseus. Teria que ter um comportamento separado, não é? Essa ideia de ecumenismo, todo mundo junto,
todo caminho leva a Deus, ela é uma ideia antibíblica. É perigosa demais para nos arriscarmos. O cristianismo, ele é algo singular. É uma só fé, é um só Deus, é um só Espírito, é um só batismo. Paulo disse, se alguém chegar aqui trazendo um outro Jesus, diferente do que eu tenho ensinado, se eu mesmo aparecer com coisa diferente, não aceite e seja maldito essa nova filosofia. Então Israel não deveria se misturar. E o caminho para não misturar-se era manter a palavra de Deus e praticá-la. Você está entendendo? Nós estamos sem congregar, por enquanto. É o momento para a gente parar e pensar em como podemos melhorar os nossos caminhos. Quanta mistura há em nossas igrejas. Quanta mistura. Mistura exterior e mistura nos corações. E o Deus do céu, ele não filtra tudo isso? Então nós temos que pensar muito nisso. Israel tinha a promessa, mas ele tinha condições. E Deus deu condições por quê? Porque Deus não queria um povo misturado. O plano de Deus era Israel, seu povo, um povo livre da idolatria, porque de Israel viria o Messias. Então, o pensamento de Deus era algo muito profundo. Então, as razões eram isso, não podiam se misturar. Quando o crente, individualmente, ou uma igreja coletivamente, ela se mistura com as coisas mundanas, quando ela traz para dentro de si mesma, ou dentro do seu próprio coração, e aprova comportamento que Deus não se agrada, ele acaba sendo influenciado pelo mundo. E o sal deixa de ser sal, e a luz deixa de ser luz. E aí para nada mais serve. Então, que Deus nos ajude, não é verdade? Outra coisa, eles tinham bons motivos para isto, para quê? Para, ou melhor, o ponto 4, se separando assim, eles poderiam chegar-se a Deus como já estavam fazendo. Olha o verso número 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje. Está vendo? Ele está dizendo, olha, ao invés de vocês ficar citando o nome dos deuses das nações, jurar por eles, servi-los e se inclinar a eles, vocês não vão fazer isso. Ao Senhor vosso Deus vos achegareis. Amados, precisamos chegar mais perto de Deus. Temos que dizer não ao modismo que tenta entrar no nosso coração e, por tabela, se infiltrar em nossas igrejas. Temos que ser contra. Temos que ter uma posição definida. Ao invés de misturar-se com as coisas desta vida, não é verdade? Com as coisas que... Há igrejas que você não sabe se é igreja ou se é um parque de diversões. Não podemos. Nós vemos alguns anúncios vivos, né? Demos uma parada agora, né? Deus achou por bem nos segurar um pouco, mas os anúncios de cultos, verdadeiro sensacionalismo. Você não sabe se será um culto ou vai ser um show. Será que alguém pensou que iríamos assim até o arrebatamento da igreja? Então Deus nos deu um tempinho aí para a gente parar um pouquinho e analisar melhor e melhorar os nossos caminhos. Então Israel não deveria fazer menção dos deuses, nem por ele jurar, nem servir e nem se inclinar. Pelo contrário, mas, olha o termo aí de oposição, mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até
ao dia de hoje. Então, se você é crente até hoje, continue sendo. Se você tem se chegado a Deus até hoje, continue sendo, continue se achegando a Deus. Deixa o mundo para lá. Deixa as coisas interessantes, inovadoras para lá. Vamos guardar a palavra, praticar a palavra. E depois, o quinto ponto, eles tinham bons motivos para isto e teriam mais. Olha o verso 9 e o 10. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações. Ele está lembrando eles, ó, Deus já tirou diante de vocês grandes e poderosas nações. Não é verdade? Quantos livramentos você já não recebeu de Deus? Quantas vitórias? Não é? Quanta coisa Deus tem feito de bom por nós. Quantos embaraços Deus não tirou da nossa vida. Então, Israel tinha eu coloquei bom motivo para se achegar a Deus. Pois, observa, mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu. Você observe, expeliu, o verbo está no passado. Deus já havia dado muitas vitórias. Então ele está dizendo, Deus já te deu muita vitória. Amados, Deus já te deu muita vitória. Então nós temos que ser fiel a Deus. Não é verdade? E mais, eram vitória porque grandes e numerosas nações. Deus havia tirado de diante de Israel nações poderosíssimas. Israel não teria nenhuma chance, não fosse Deus com eles. Você não teria nenhuma chance diante do que você já enfrentou, se não fosse Deus com você. Se você chegou até onde você está hoje, é porque Deus esteve com você. Não foi a tua própria força, foi a presença de Deus. Então isso é um motivo para a gente deixar as coisas pecaminosas e nos achegarmos a Deus. E Deus ia abençoar mais. Olha, outra coisa, e quanto a vós, verso 9 ainda, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Quantos teus inimigos Deus derrotou? E você está em pé aí, ó. Quantas pessoas você viu cair? E você está em pé, na presença de Deus. Então, isso é um motivo que você tem para se achegar a Deus, você e eu. Agora, Deus tem mais coisas, é o verso 10. Olha, um só homem dentre vós perseguirá a 1000. Você sabe o que é isso? Um judeu iria perseguir 1000 inimigos. O que é isso? Pode um homem perseguir 1000? Como? Deus explica. Pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Deus pelejava por eles. Assim como Deus peleja por mim e peleja por você. Então você vai perseguir 1000. Você vai vencer 1000 problemas. Por quê? Porque Deus peleja. O verbo está no presente. O que peleja por vós. Não é o que pelejou, o que pelejará. O que peleja por vós. Então há um Deus no céu que luta por mim e luta por você. E Josué diz, Deus é o que peleja por vós, como já vos tem dito. Deus já tinha dito isso. Como? Através de Moisés. Você já ouviu isto, que Deus peleja por você. Porque Deus ele vem falando durante toda a nossa vida de crente. Deus peleja por nós. Então, no ponto número 6, só o amor a Deus lhe daria condições para tanto. Quer dizer não às nações em volta. Se achegar a Deus,
se lembrar das coisas boas que Deus havia feito, só o amor a Deus poderia ajudá-los a fazer isso. E é o que está no verso 11, olha. Portanto, veja o termo conclusivo. Portanto, guardai muito a vossa alma. Alma é mente, coração. Guardai muito a vossa alma. Para quê? Para amardes ao Senhor vosso Deus. Viu? Nós temos que amar a Deus. Amar a palavra de Deus. Quem ama, obedece. Quem ama, aceita. Quem ama, não questiona. Então, nós temos que amar a Deus. Portanto, guardai muito a vossa alma. É aquele cuidado especial. Conferir a palavra de Deus. Eu estou pensando assim, mas o que a Bíblia diz? Eu estou querendo fazer isso, mas o que a Bíblia diz? Ultimamente eu mudei de pensamento, eu estou com um comportamento assim e tal. Espera um pouquinho. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Não nos é interessante o que diz o mundo, o que alguém está falando. O que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Que nós crentes devemos estar separados para Deus. Deixar as nações e os seus deuses. Nem citá-los. Nem jurar por eles. Nem honrá-los, nem servi-los. Nós estamos na presença do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós vamos ter vitória. Não é verdade? Então, qual é a conclusão desse assunto? Eu até escrevi aqui, olha, guardar e praticar a palavra nos separa de um mundo pecaminoso para Deus, por amor a Ele. Então, amados, ouvir a palavra e praticar a palavra nos separa do mundo para Deus. Ninguém se separa do mundo para Deus sem a palavra de Deus, sem ouvir e sem praticar. É o ouvir e o praticar. E o Espírito Santo, ele se encarrega de nos aproximar mais e mais de Deus. E quando nós estamos na presença do Senhor, Deus disse aqui, olha, um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tenho dito. Imagine, um só homem perseguirá a 1000. Por quê? Porque é forte? Porque é um super-herói? Não. Porque Deus peleja por nós. Amados, não importa o número dos adversários. Não importa o tamanho da luta. A questão é, estamos em Deus? Se estamos em Deus, Deus peleja por nós. Como nós já dissemos esses dias, e se Deus é por nós, quem poderá prevalecer contra nós? Então receba essa palavra, seja abençoado, não é? Não abra mão da palavra de Deus, da prática da palavra de Deus, e não se misture. Não se misture. Tenha os seus amigos, né? Porque o crente não pode viver isoladamente. Ele é sal da terra e luz do mundo. Mas não se misture com filosofias e comportamentos pecaminosos. Seja separado para Deus. Isso só vem pelo conhecimento da palavra e pela obediência à palavra. Josué ainda disse assim, e vocês se esforcem muito para guardar e para fazer. É preciso esforço, não porque o que Deus pede é impossível. Nós somos limitados, então é preciso esforço. E para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Não ir além do que está escrito.
é ficar na palavra de Deus. Então, que Deus nos ajude, guarde essa palavra no teu coração e amanhã, se Deus quiser, estaremos meditando mais uma vez na palavra do Senhor. Tenha uma boa noite, Deus os abençoe.